Olá! Neste vídeo vamos conversar sobre o tema família, valores familiares, como é que estão as famílias nos dias de hoje. Eu sou a Gabriela Caio, sou mãe e fundadora do Coaching pra Paz e hoje eu tive a oportunidade de ser entrevistada na Rádio União FM, a qual essa entrevista eu logo vou colocar após esse vídeo introdutório. Mas não deu tempo de falar tudo que eu precisava, tudo que eu queria, então eu só pensei em fazer esse vídeo de introdução para levantar alguns aspectos importantes e assim você pode ver em seguida a entrevista. Bom, falamos bastante sobre a família na atualidade, né? Como é que os pais estão hoje em dia. Eu acredito muito que nós, eu, você, estamos um pouco perdidos em como ser pai e mãe hoje em dia, porque vem mudando muito de quando nós éramos pequenos, né? Muita coisa mudou. Atualmente, geralmente, pai e mãe trabalham. Talvez no passado só o pai ou talvez até só a mãe, só um dos pais trabalhavam. Atualmente os avós ainda trabalham. Talvez na nossa época nós tínhamos avô ou avó em casa, o qual podia cuidar de nós quando nossos pais tinham um compromisso. Temos também a influência da mídia, da tecnologia, né, dos celulares, dos tablets com as crianças, o qual muitas vezes pais fazem uso disso para cuidar da criança. Então tem gente que usa o termo de o eletrônico está sendo a babá da criança, porque acaba sendo mais fácil. Pais acabam deixando os filhos tempo maior do que queriam deixar, porque a criança fica ali quietinha, praticamente hipnotizada, então ela não apronta, ela não faz bagunça, ela não se comporta mal naquele momento, porque ela tá ali interagindo com o celular. Então dá tempo pro pai ou pra mãe, né, colocar roupa para lavar, arrumar alguma coisa da casa, fazer algum trabalho, responder algum e-mail, fazer alguma ligação, então acaba nos favorecendo de uma certa forma. Mas será que está sendo bom para as crianças? Será que não está prejudicando elas de alguma forma, né? Será que não precisamos achar um equilíbrio disso, né? Então, na entrevista nós conversamos bastante sobre o tempo de qualidade, né? Que é o que eu falo com os pais que me procuram, que é melhor 15 minutos por dia, 5 minutos, 10 minutos, meia hora, o que você tiver de tempo com qualidade com o seu filho, do que passar um final de semana debaixo do mesmo teto e não poder dar essa qualidade para eles, deixar eles nos eletrônicos ou na frente da televisão, ou fazer o que quiser. Já que é fim de semana, eu trabalhei a semana inteira, vem o sentimento de culpa, então eu acho que tem que ser solto mesmo, ainda mais que na escola tá cheio de regras. Então a gente acaba fazendo isso, né? E acaba sendo prejudicial para a criança. Como é que a gente sabe que está sendo prejudicial? Porque eles estão se comportando de uma forma que a gente não gosta, que a gente acredita que tem um problema nisso e acabamos procurando ajuda. E tomara que procurem ajuda, porque realmente é importante procurar o auxílio de um profissional quando vemos que as coisas não estão indo do jeito que a gente gostaria que fosse, ou que a gente acha que deveria ser. Então, assim, a minha dica é aproveite qualquer 5 minutos, qualquer 10 minutos que você tenha, 15, o tempo que você tiver, mas com qualidade. Isso significa pegar o seu celular, deixar no silencioso, deixar longe de você, porque às vezes a luzinha já faz com que a gente volte para o celular e pare de prestar atenção na criança e use esse tempo, o mínimo de tempo que você tiver, até o máximo de tempo que você tiver com a criança, mas com qualidade, dando atenção para ela, olhando no olho, fazendo alguma atividade que ela gostaria de fazer, como um jogo de tabuleiro, como ver um filme juntos, mesmo que não seja o seu filme preferido, né? Não tô dizendo para abdicar das suas coisas que você gosta e se sacrificar totalmente, porque isso a gente quase já faz, né? Mas é aquele tempo de atenção positiva
para o seu filho ou para os seus filhos. Se você tem mais de um filho, é muito legal poder dividir isso, dar um pouquinho para cada um, né? Então, colocar um lá na banheira por 15 minutos e aproveitar o outro para ler uma história, para fazer um tema junto, tema de casa, tarefa escolar junto, né? Qualquer coisa que seja, qualquer coisa que a criança tenha vontade também. Fazer alguma brincadeira, que seja brincar de carrinho, de boneca, e pode dizer para ela, nós temos 15 minutos, vamos ver aqui no relógio, para depois também não ser uma briga quando o tempo terminar. E daí coloca o outro no banho e faz a mesma coisa com o filho que estava no banho. Então tenta alternar isso e dar qualidade de tempo para o seu filho. É melhor num final de semana inteiro, 1 hora de qualidade com o seu filho num dia, do que ficar debaixo do mesmo teto, ele no seu eletrônico, você provavelmente no seu, cada um fazendo as suas coisas e não ter essa interação, né? Cada vez menos estamos tendo refeições juntas, o que é um momento muito bom de poder conversar, e é legal conversar sobre coisas agradáveis quando a gente está tendo refeição, ao invés de trazer problemas, né? E pensar que eu sempre gosto de dizer, né? Problemas, na verdade não são problemas, são oportunidades de aprendizado, tanto para nós pais quanto para as crianças. Então, assim, poder ter momentos de qualidade com a sua criança, eu acho que essa é a dica principal. E a outra questão que eu queria trazer para vocês sobre valores familiares, né? Primeiramente, se olhar e ver quais são os valores que você preza, quais são os princípios e valores que você tem, que você acha importante, e pensar como é que você está passando isso para os seus filhos. E depois ver quais são os valores familiares, né? Juntando os seus valores com os do seu companheiro, companheira. Junte isso e veja como é que estamos ensinando os nossos filhos sobre isso. Seja sobre higiene pessoal, seja sobre honestidade, seja sobre alimentação, qual for que seja o seu valor que você acha importante, que você queira passar para os seus filhos, é muito importante termos claro isso, né? Termos claro o que são os meus valores e como é que eu estou passando para os meus filhos. Na maioria das vezes passamos para os nossos filhos os valores de forma como modelo, né? Fazemos, eles nos observam e acabam repetindo. Para outras questões, como falar a verdade, por exemplo, né? Se eu estou desempregada e eu consigo falar abertamente sobre o que aconteceu, se foi injusto, se não foi, se foi redução de pessoal, independente de qual foi o motivo, se eu conseguir falar a verdade em casa, eu estou modelando. Isso foi uma crise, me pegou de surpresa, hoje eu estou sem emprego, vou ter que reduzir os gastos, mas estou usando tais e tais estratégias para me recolocar no mercado, enfim. Então, olha o exemplo de honestidade que o seu filho está tendo se você tiver uma conversa aberta assim com ele. É muito diferente do que simplesmente cortar gastos, não explicar o porquê, ficar nervoso por estar desempregado e a criança não sabe o porquê, mas um pouquinho eles sabem porque eles são mega espertos, né? Então assim fica uma coisa de meus pais não estão falando para mim o que realmente é, e essa é uma sensação muito ruim. Então, daqui a pouco, quando ele tiver alguma angústia também, ele também vai se sentir no direito de não precisar compartilhar com você, que é o que a gente menos quer. A gente quer saber tudo o que acontece com eles para poder ajudar eles, né? Então, reveja os seus valores, reveja os valores familiares e como é que você está passando isso para eles. E outra forma, além de modelar, que é mega super importante, outra forma de passar os valores também é criando regras e rotinas em cima disso. Por exemplo, higiene pessoal, que é um valor que acho que todos temos, né? A maioria das pessoas tem e pede para os seus filhos. Na hora que eu considero higiene pessoal um valor meu e da minha família, eu vou saber o que é isso. A criança precisa saber. Eu sei e a criança precisa saber. Escovar os dentes, lavar as mãos antes das refeições, tomar pelo menos um banho por dia, né? Então, assim, ter claro para você o que é higiene pessoal, né? Manter o quarto limpo, a roupa lavada, enfim, seja lá o que for para você. E criar regras em cima disso. Então, para escovar os dentes, qual é a regra? Criança precisa ter
esse start, esse link de como fazer e quando fazer e por que tô fazendo. Né? Então, assim, após cada refeição importante, café da manhã, almoço e janta, a gente escova os dentes. Por quê? Por causa da higiene bucal, para não ter cáries, para se sentir bem, né? Porque é gostoso ter os dentes escovados. Então, tudo isso tu vai ensinando para a criança e existe a regra. Pós-refeição, tem que escovar os dentes. Isso é uma combinação, é uma regra. Então, a criança vai captando esse valor e vai fazendo com que esse valor vire um hábito na vida dela também. Porque você é adulto, ninguém tá mandando você escovar os dentes e você escova, né? Eu espero que sim. Talvez passar fio dental já é mais chatinho, né? Mas então a gente tem esse hábito eles também vão adquirir o hábito. Porém, no começo, precisamos criar regras para com que eles sigam e virem então um hábito. E a higiene pessoal foi só um exemplo, pode ser qualquer outro, ser responsável, né? Então, assim, como é que você está modelando ser responsável, como é que regras que você tem para a criança conseguir ser responsável. Por exemplo, lá em casa, desde o primeiro ano de escola, agora meu filho está no 4º ano, temos a regra, ele estuda de tarde, então temos a regra que depois do café da manhã é a hora do tema. Então hoje já é um hábito. Raramente eu preciso lembrar ou às vezes até pergunto de curiosa, o que tem hoje para fazer, né? Tal coisa ou tal coisa. E se não tem nada, é o horário da leitura, né? Coloca ali alguns minutos de investimento onde ele aprende a ter a responsabilidade de ver o que precisa ser feito, fazer o que precisa ser feito, e se não tiver nada, também dá uma lida, pega um livro preferido e lê algumas páginas. Então a gente está ensinando eles a criar um hábito e posso dizer isso porque o meu filho é um que também já faz 3 anos que temos essa rotina. É uma rotina, é uma regra, e hoje não dá nem para dizer que é uma regra mais, porque é automático. Então a gente pode botar essa de escanteio porque já está funcionando, para colocar outras que não estão funcionando, que precisamos nos empenhar mais para colocar em prática e virar um hábito. Então, muito importante pensarmos quais são os valores, quais são os seus valores, quais são os valores da sua família e colocar isso em prática, seja por modelo, que é muito importante, seja com regras e combinações. Ok? Então agora vou colocar a entrevista, vou deixar a entrevista correr e espero que vocês gostem. Coloquem seus comentários lá embaixo, o que vocês acharam, compartilhe com outros pais também, que você acha que possa agregar isso na vida deles também, e sintam-se sempre abertos, ou no mínimo, abertos acho que é um bom termo, abertos para procurar ajuda, porque muitas vezes a gente acha que só na nossa casa acontece tal coisa, e na verdade não é. Às vezes a gente conversa com outra mãe, com outro pai, e a gente entende que acontece a mesma coisa, um pouquinho diferente na casa dos outros. Então a gente poder ter essa comunidade, essa comunicação é muito bom, e não se culpar com isso, porque os dias de hoje estão diferentes e a gente precisa aprender um com os outros novas técnicas, novas abordagens para com que funcione, para que a gente consiga criar nossos filhos da melhor forma possível e prepará-los eles para um futuro que a gente quase não faz ideia de como é que vai ser, ok? Então um grande abraço e fica aí com a entrevista. Comunidades em União, 30 de junho. Vamos para a mensagem do dia. Muito bem, amigos ouvintes da União 99.9 em Pelotas e 105.3 em Novo Hamburgo. Nosso último domingo aqui no Comunidades em União tem sempre a mensagem diferenciada. Convidamos alguém, um bate-papo, e vai ser de novo o caso hoje. Como citei na abertura, a questão de valores está muito em choque hoje em dia. E é exatamente por causa disso que convidei a psicóloga Gabriela Caio, que também trabalha em trabalho de coaching, treinamento, auxílio, apoio aos pais, para perguntarmos a ela e conversarmos sobre isto. Mas antes de falarmos com a Gabriela, deixa só me dizer que eu o faço motivado
pela participação de César Ville, que é um ouvinte fiel aqui do Comunidades em União de Pelotas, e também do programa Direto ao Ponto, outro programa que tenho aqui na emissora nas segundas à noite. E nesta segunda-feira, dia 24 de junho, o tema foi educação, e o Ville entrou com a seguinte observação: o que está faltando de fato hoje em dia é o convívio familiar. Hoje, no afã de proporcionar uma melhor condição de vida, os pais preocupam-se muito com a materialidade e se esquecem da formação intelectual, do caráter e também da espiritualidade. Obrigado, César, pela tua observação, e em cima disso vamos então ao nosso diálogo com a psicóloga Gabriela Caio. Gabriela, obrigado por ter vindo, bom dia. Obrigada, e estar aqui conosco no Comunidades em União. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia ouvintes. Famílias precisam hoje de ajuda, ou é assim que cada um tem que se virar por si? Eu acho que famílias precisam de ajudas, elas estão muito carentes em não saber como lidar com a educação dos filhos. Estão fazendo com certeza o seu melhor, porém eu acho que está sendo talvez até prejudicial para a criança. E eu acho que é um tema muito importante, que legal que vocês trouxeram isso, porque é a nossa sociedade que está em jogo, né? Então acho que temos que ter esse olhar, temos que debater sobre educação de filhos, sobre como é que os pais estão se sentindo e que alternativas que eles têm para melhorar. Né? Até parece que às vezes a gente sempre tem essa tendência de simplificar as coisas. Não, mas é assim, hoje em dia é diferente, nós somos pais diferentes do que éramos nossos pais, e aí se acomoda simplesmente na observação, hoje em dia tudo é diferente. Quer dizer, a gente tem que estar de olhos e ouvidos abertos em reconhecer que de fato é diferente, e daí se perguntar se é diferente, como é que a gente faz. Exato. E tem muita coisa diferente, né, Heitor? Eu acho que se a gente olhar para tempos atrás, não eram os dois pais que trabalhavam, hoje é. Os avós estavam mais presentes, tinham disponibilidade de cuidar da gente, sim, né? Sim, e hoje sim. em dia os avós geralmente estão trabalhando ainda. Temos hoje a influência muito forte da mídia, né? Dos eletrônicos, do tempo que a criança fica no celular, no tablet. Então todos esses fatores vão acarretando para uma educação diferente da nossa. E os pais acabam usando, por exemplo, os eletrônicos como Sim, babá, sim. né? Então, assim, é mais fácil deixar meu filho no celular jogando um jogo do que parar, brincar com ele, brincar de memória, aguentar a frustração de não ter acertado lá a peça certa, né? Então, esse tempo que a criança está convivendo com os pais, eu acho que como é que é o nome do... César Ville. O César comentou muito bem, acho que cada vez está menos tempo em família, e isso é muito prejudicial. Até porque se a preocupação for apenas pelo sustento da família, e quando na boa e na melhor das intenções os pais dizem nós queremos dar o melhor para o nosso filho, não tem como. Eu acho que mais que 50% das pessoas, quando usa essa expressão, ela está pensando em dar uma boa escola, melhor roupa, etc, etc, etc. E de fato esquece do que foi colocado aqui no começo, de que nós somos pessoas completas apenas quando nós temos atenção completa. Intelecto, emoção, vontade, também as nossas escolhas, né? E aí eu pergunto de novo, é só porque o mundo mudou ou porque as pessoas também mudaram e já não são mais tão comprometidas com alguns valores que se era comprometido há tempo atrás? Eu acho que os dois, né? Eu acho que as pessoas também estão mudando. Eu acho que os valores estão mudando, porque na hora que eu recebo um aumento, né? Então eu poderia trabalhar umas horas a menos, ou eu poderia me dedicar mais à minha família. Já arruma outra coisa para já arruma outra dívida, né? Então sim. assim, sempre está no empate. E daí o que acontece? Os pais trabalham muito durante a semana, final de semana, quando estão com as crianças, estão cansados, né? Esses dias até li um comentário de, será que não tem creche nos finais de semana, porque eu quero descansar? Então, olha que absurdo, se a gente for pensar, né? E o que acontece também, daí como eu tenho pouco tempo com os meus filhos, só no final de semana, eu libero tudo. Né? Então é outra coisa que é prejudicial para a criança. Então ela pode comer o que quer, ela pode dormir a hora que quer, ela pode fazer o que ela quiser, porque eu estou sendo permissiva para agradar, para então ter um pouquinho de qualidade. Mas a criança não precisa disso. A criança precisa de regras, precisa de rotina, precisa de limites, porque assim ela se sente segura.
porque isso às vezes é quase que um desencargo de consciência, de tu dizer se durante a semana eu não posso, não estou presente, então o fim de semana, tá bom, vamos fazer. Pelo menos a gente está junto, mas bem como você disse antes, esse estar junto é um pouco fictício às vezes. Estar junto, às vezes, no mesmo ambiente, porque estão em casa no final de semana, mas, de novo, cada um indo para o seu lado, para os seus interesses, porque, às vezes, aquele sábado ou aquele domingo, ainda boa parte dos nossos ouvintes provavelmente também se identificam nessa questão de que a gente ainda tem o final de semana como os grandes dias de folga, né? Mesmo que em escala de trabalho já não funciona mais muito bem, mas a gente deveria, e você colocou isso de uma maneira muito positiva, eu queria reforçar isso, então, quer dizer, exatamente porque os momentos são tão poucos, as possibilidades são tão curtas, que mereceria de que a gente dissesse como é que nós podemos aproveitar melhor este fato de estarmos hoje juntos como família, poder sair, inventar alguma coisa no sábado, no domingo. Você tem lidado com situações na sua área de coaching para pais que trazem esta problemática para ti? Sim, acho que o sentimento de culpa é muito grande, né? E não é que a gente está pedindo para alguém parar de trabalhar, né, para ficar em casa, porque o tempo com os filhos, que nem tu falou agora, pode ser no mesmo teto um final de semana inteiro. Se a gente não prestar atenção, se a gente não ter contato visual, se a gente não jogar um jogo, se a gente não tiver qualidade de tempo, o tempo não é nada. Sim. Então, o que os pais devem buscar com os filhos, e não precisa ser só no final de semana, às vezes pode ser 15 minutos por dia, né? No final do dia, senta junto, lê uma história, né? Vejam um filme juntos, mais abraçadinhos, né? Joguem um jogo de memória, de tabuleiro, tenha um tempo de qualidade, né? Onde o teu celular de pai e mãe está guardado, onde tu não está checando outras coisas. Aquele olhar para a criança, que seja 15 minutos, é melhor do que ficar no mesmo teto e não ter isso, porque a criança precisa de atenção. E até a questão que era muito comum e era às vezes o lugar mais importante, que era estar ao redor da mesa para as refeições, hoje também por essa realidade na qual as pessoas vivem, né? Já citaste antes a questão que os pais, via de regra, os dois precisam trabalhar. Em muitos casos, ambos saem para o trabalho e voltam somente na hora da janta, quer dizer, o almoço é por conta, o marido fica no trabalho, a esposa fica, os filhos comem na escola. E então eu acho que é importante, e essa última colocação tua, quer dizer, a valorização do tempo que eu tenho. Se eu tenho 5 minutos, 10 minutos, 20, ou se eu tenho um fim de semana inteiro, ainda assim eu posso jogar esse tempo fora. E eu acho que isso é extremamente importante. Nós vamos fazer uma pequena pausa, vamos ouvir uma canção, depois voltamos. Estamos falando hoje aqui, nesse período espaço de mensagem do Comunidades em União, com a psicóloga Gabriela Caio. Ouçamos então o próximo hino e voltamos depois. De volta, portanto, desse curto intervalo, nós queremos continuar conversando sobre família, sociedade, as mudanças que nós vivenciamos hoje e como pessoas podem se deixar ajudar quando sentem que não conseguem lidar sozinho com a dificuldade. Estamos conversando com a psicóloga Gabriela Caio. Ela tem seu consultório, atende ali famílias, clientes, pessoas que trazem esta preocupação. Eu imagino, Gabriela, que às vezes há inclusive uma necessidade, quando pessoas te procuram, de às vezes desmistificar, quem sabe um pouco, a própria razão da procura. Nós já citamos uma antes, questão consciência culpada, então vou procurar alguém, né? Mas parece que as pessoas têm vergonha até de compartilhar com alguém, dizer, nós estamos indo numa psicóloga, nós estamos levando o nosso filho, a nossa filha, nós estamos indo junto, nós estamos conversando como família. Parece que criou um estigma assim de que quem precisa de um pastor, de um psicólogo, alguém para ajudar, está mal mesmo, né? E não é verdade, né? Acho que vem mudando. Eu quero acreditar nisso. Vai mudando o conceito? Eu acho que sim. Mas eu acho que independente do problema, seja familiar, seja com os filhos, eu acho que a gente tem a ideia de que isso só acontece com a gente. Né? Então a pessoa, isso só acontece comigo, e não é verdade. Né? Porque a gente tem a tendência de esconder os nossos problemas. A gente não chega pro vizinho e fala, nossa, tô com um problemão com meu filho.
né? Mas provavelmente esse vizinho também está tendo algum problemão em casa. Então a comunicação hoje, a gente não conhece mais tanto as pessoas e a gente não quer atrapalhar os outros carregando os nossos, ou vergonha de novo, né? De não querer dividir com os outros. Então, e quando a gente tem um problema, só retomando o que a gente comentou antes no bloco anterior, muitos pais chegam pra mim e falam assim, sim, mas daí a gente tem uma refeição junto e é só bagunça, é só mau comportamento, né? Porque a criança passa o tempo todo corrigindo. A criança tá tão carente de atenção que quando tem o olhar dos pais, naqueles 15 minutos de refeição, elas fazem de tudo pra ganhar o melhor, a máxima atenção que podem, e muitas vezes elas ganham através do mau comportamento. Né? Se comportando mal. Se ela tá comendo garfo e faca, quietinha ali, tudo bonitinho, ninguém fala nada. Certo. Agora, na hora que ela começar a pular na cadeira, ela vai ganhar atenção. Então ela entende que, opa, eu ganho atenção quando eu faço tais e tais coisas, então eu vou fazer mais dessas coisas. No início da conversa, nós citamos esse comentário do nosso ouvinte, e ele colocou 3 aspectos importantes: a questão da formação intelectual, da formação de caráter e da espiritualidade. Como essas coisas podem ser ajuda uma a outra e serem complementares. Formar alguém intelectualmente, tentar uma boa escola, acompanhar os filhos, mas também saber que nós estamos fazendo mais do que dar estudo, dar roupa, casa, comida, que nós estamos ajudando a formar um caráter. Como funciona isso no dia a dia, no lidar? Os pais têm essa consciência? Alguns eu acho que sim, né? Quem frequenta uma igreja, né? Tem muitos pais que são interessados em estudar e compram livros. Agora, na prática, isso é mais difícil, né? E eu gosto sempre de falar, uma das coisas que eu trabalho com os pais é os valores. Quais são os valores? Então, o nosso ouvinte pode refletir, né? Quais são os valores, os seus valores pessoais? E daí pense, quais são os valores da família? E como é que a gente está ensinando esses valores para os nossos filhos, que é tão importante para nós? Então, porque hoje em dia a gente não para mais para refletir sobre nada, muito menos sobre os nossos valores. Então, uma vez que eu tenho claro quais são os meus valores, eu posso pensar como é que eu vou transmitir isso para os meus filhos, né? E alguns a gente faz por modelo, e outros a gente tem que ser mais firme e ensinar literalmente como é que se faz, e um bom jeito é através de regras, né? Então, por que eu escovo meus dentes toda noite, né? 3 vezes por dia? Porque é higiene pessoal. Qual é o valor? Higiene pessoal. Então isso eu quero transmitir para os meus filhos, né? Não mentir, falar a verdade. Então eu tenho que falar a verdade também. E a gente mente para os filhos. Muitas vezes a gente acaba não falando a verdade para eles e eles captam. Né? Então, se meu pai pode dizer por que não tá mais trabalhando e perdeu o emprego, por que ele não tá falando a real, por que eu tenho que falar por que eu fui mal na nota de química? Né? E eu acredito muitos pais de adolescentes vêm me perguntar assim, tá, e como é que funciona a influência dos amigos? Sim, adolescente vai se identificar com o grupo que ele tá, ele precisa disso. E que às vezes é muito mais forte do que a opinião do papai e da mamãe, né? Só que eu ainda acredito que os valores familiares que a gente passa quando eles são pequenos, essa influência ainda é maior do que o grupo de amigos num período da adolescência. Até porque na hora que der alguma dificuldade, a gente sabe para que lado eles vão correr se tiver uma base antes. Exatamente. Porque a conversa com o grupo, com os amigos, com a turma, né? Com os manos aí, velho, e tal, né? Esse papo muito legal deles lá, mas eles sabem que tem um limite, né? Se eles chegarem para abrir o jogo, né, de alguma dificuldade que tenha em casa, e cara, chega os papos que eu tenho lá em casa, agora tu me vem me torrar com as tuas coisas aqui, né? E aí volta uma família. Se houve uma base, eu acho que essa palavra tua foi extremamente importante. E nunca é tarde, né, Heitor? Eu tenho um filho de 15 anos e agora? Sempre dá para trabalhar. Vai, pede ajuda, faz um trabalho, né? Trabalho familiar, isso é com o marido. Mas meu marido não topa nada. Vem, vamos conversar, vamos criar uma estratégia para que a gente possa mostrar para o teu marido, então, que isso é importante e que pode ser recuperado. Recuperar, perdemos um tempo, devíamos ter pensado nisso antes, né? Porque às vezes, como na questão física, né? Tu sabe que tal coisa não deveria comer, o médico já disse, olha, você tem tendência a engordar, tendência a diabetes, tendência a isso, então dá uma maneirada, não estou dizendo, né? Mas só quando a pessoa de repente se olha, se vê e pela primeira vez
né? A pressão foi lá em cima pela primeira vez, a diabetes passou dos 120 e tal, a pessoa disse, opa, agora é hora. Eu devia ter cuidado antes. Mas se tivesse cuidado antes, nunca teria batido no limite, né? Por isso que eu gosto de dizer também, acho que a gente não tem que ter um problema ou alguma coisa grande acontecer para procurar ajuda. Eu acho que a gente pode fazer trabalho de prevenção em todas as áreas, tanto na saúde física quanto na emocional. Agora, na física, eu acho que é um pouquinho mais fácil de se dar conta. Acho que na emocional a gente acaba escondendo mais, tentando abafar mais até que explode. Né? Eu brinco, é que nem um refrigerante, vai chacoalhando. Quando abre, explode. Vem tudo de uma vez. Então é melhor ir abrindo aos pouquinhos a pressão, saindo o gás aos pouquinhos para não ter aquela explosão. Né? E chegando ao final, temos que perguntar qual é o papel que nesse sentido você citou antes, a família ter uma igreja, ter um bom convívio, valores. Ainda hoje em dia, onde as pessoas não querem se comprometer mais e também se comprometem cada vez menos com a igreja, qual é o papel que a igreja ainda tem e pode ser de ajuda aos pais para criarem e formarem o caráter dos seus filhos? Eu acho que assim como os pais são um modelo para os filhos, eu acho que a igreja também pode exercer esse papel de modelo, né? Uma vez que tu é que nem um exercício, a espiritualidade eu enxergo como um exercício, né? Se tu exercita essa espiritualidade, indo à igreja, fazendo as suas orações, suas preces, né? Fazendo o bem, seguindo os mandamentos, enfim, do jeito que para ti funcionar, eu acho que isso é muito importante, porque isso te dá uma paz de espírito e tu sabe que tu pode contar também com outros, né? Talvez tu fique menos envergonhado e sabe que essa talvez possa ser a tua base. Porque a igreja pode ser um desses ambientes, como nós citamos, procurar um profissional, como no teu caso, falar com o pastor, mas o convívio, ter outras pessoas que de repente estão passando no seu lar, na sua convivência pela mesma dificuldade. Exatamente. Gabriela, quero agradecer a tua presença conosco, a vocês ouvintes da 99.9 e 105.3, conversamos no espaço dedicado à mensagem do Comunidades de União nesta manhã com a psicóloga Gabriela Caio. Ela também é coach, treinadora, vamos traduzir para a palavra certa, de acompanhamento e ajuda aos pais, a quem nós agradecemos, e por favor, tua palavra de despedida aos nossos ouvintes, Gabriela. Muito obrigada, Heitor, pelo convite, obrigada por estar aqui, obrigada ouvintes por nos escutarem. E acho que minha mensagem é: continuem lutando, nunca desistam dos seus filhos e da sua família. E para tudo tem jeito, para tudo tem jeito. Olha aí, gente, para tudo tem jeito. Muito bem. Obrigado, Gabriela, obrigado a vocês ouvintes. Nós encerramos esse momento da mensagem ouvindo mais uma canção.